O Robson me convidou, foi Judas, da traição à redenção. Por que esse tema? Porque Judas, infelizmente, ele é um dos apóstolos que ficou marcado por essa traição e anualmente, na Semana Santa, continua sendo malhado em quase todo o mundo como o traidor. Esquecendo-se as pessoas que não existe castigo eterno. E nessa conversa que nós vamos ter, que como o Robson também é um seu palestrista, aqui estamos aqui todos como irmãos, nós vamos ver que Judas tem um papel importantíssimo no desenvolvimento e na fundação do Espiritismo no mundo. Para a gente começar, a gente tem de voltar alguns milhões de anos atrás. Quando o universo foi criado, isso os cientistas não sabem nem dizer, se perde nas dobras do tempo. Mas a Terra, segundo informações desses próprios cientistas, já foi criada há alguns bilhões de anos atrás. E durante essa evolução, mais ou menos há uns 500 mil anos atrás, a Terra recebeu de outros mundos centenas de milhares de espíritos que foram retirados de seus mundos em razão de serem recalcitrantes no mal. Eles não aceitavam os ditames divinos de viverem com amor, com solidariedade e com bem. E eles foram trazidos para a Terra, que estava iniciando o seu crescimento como um mundo de provas e expiações, esse que está se acabando, a gente está passando dessa fase, daqui mais alguns centenas de anos. E esses espíritos vieram para cá. E o comum deles era esse mal. Eles não aceitavam, embora muito inteligentes, as palavras de viver em paz, em amor e fraternidade. E por causa disso, já naquela época, 400, 500 mil anos atrás, o planejamento divino determinou que Jesus viria à Terra para passar diretamente essas determinações divinas, de viver dentro do amor. E esse planejamento começou naquela época. 1000 anos antes de Jesus nascer, o planejamento se consolidou e se escolheu na época que ele nascesse na Judéia. E, como nós sabemos, ele nasceu vindo de Maria, e é um processo muito bonito, mas é uma história tão longa que a gente teria que ter outra palestra para falar sobre a questão da geração de Jesus. E no início, ao nascimento dele, ele precisa com os pais fugir para o Egito em razão da perseguição de Herodes. Após a morte de Herodes, ele volta, se instala em Nazaré, por isso o nome de Jesus de Nazaré, embora ele tenha nascido em Belém. Dos 13 aos 30, Jesus convive com os essênios, uma seita criada pelo irmão de Moisés, Essen, que tinha conhecimento da vinda de Jesus, que não era uma coisa não conhecida de quem era o estudioso da doutrina judaica. Muitos dos anciãos do Sinédrio tinham conhecimento e conviveram com Jesus, não fizeram o mesmo papel, mais conhecido por Caifás, de contrapor como se Jesus fosse um inimigo. E aos 30 Jesus começa a sua caminhada. E ele precisava fundamentar todo o ensinamento para que o ensinamento dele ficasse para a posteridade. Inicialmente ele escolhe 12 apóstolos. Os apóstolos quer dizer enviados. E nesses apóstolos ele não escolheu pessoas letradas, existiam pessoas muito estudiosas. Ele escolheu pessoas do povo, que eles sabiam que podiam ser capacitados. Escolheu pescadores, escolheu um coletor de impostos, escolheu um terrorista, porque existia na época um grupo chamado Zelotes, que lutavam para a libertação da Judéia da mão dos romanos que dominavam aquele local. Escolheu também um comerciante, esse era Judas Iscariotes, o único que não era galileu, ele tinha nascido na cidade de Cariote, por isso Judas Iscariotes. E a esse Judas Iscariotes, por ter alguma instrução, ele foi dado o papel de coletor de esmolas para ajudar aquele trabalho que eles faziam, que naquela época vocês veem que eles só saíam andando ou atravessavam locais de barco. Só que Judas era uma pessoa naquela época muito materialista. Ele olhava para a pessoa enquanto o cara tivesse mais dinheiro, mas ele gostava da pessoa. E tudo que ele fazia era sempre visando essa parte material. Tanto é que existe uma cena no Evangelho que Jesus, em Betânia, tem os seus pés lavados e colocado um perfume muito caro,
E ele acha ruim, se esse perfume pode ser vendido e a gente conseguir dinheiro para ajudar os outros, né? Então ele tinha essa questão materialista. Podia se dizer, e os evangelistas dizem que ele era um cabo que tinha muita avareza, era um cabo bem egoísta e gostava realmente de dinheiro. Só que na história de Judas, ficou sempre a história de ele ter traído Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo naquela época. Só que não é a história, só a história dele não só é isso. Vamos entender o porquê Judas chegou chegou a trair Jesus. Judas entendeu muito bem a missão de Jesus, instituir um reino de amor, de fraternidade e de paz. Só que como ele era materialista e gostava de dinheiro, ele disse, oxe, o cara não gosta de nada, não gosta de ter nada, né, não tem uma casa para morar em nada. Para ele achava que dificilmente a missão de Jesus ia ser colocada em prática da maneira que Jesus propunha. Então ele maquinou uma ideia do seguinte: entregar Jesus aos anciãos do Sinédrio para que Jesus saísse de cena e ele, através da política, porque ele achava que a política era o único meio de arrebanhar colaboradores e assim fazer a ideia de Jesus prosperar na Judéia, e tirando Jesus do primeiro plano, ele facilitaria a eles chegar a ter um lugar de destaque na política local, até porque teria ajudado os anciãos do Sinédrio, e assim, depois de algum tempo, conseguir ajudar Jesus a instalar o reino que Jesus tanto falava. Infelizmente, a ideia dele não foi correspondida pelos anciãos. Na hora que Jesus é traído e é preso, ele é levado para ser julgado, e nós sabemos que ele termina sendo crucificado e morto. Nesse ponto, Judas se desespera, porque não deu certo o plano dele. Tenta devolver os 30 moedas, não é aceito, e ele termina se suicidando. Veja que as 30 moedas que comprou a vida de Jesus, de qualquer maneira, saiu alguma coisa boa dessas 30 moedas. Com essas 30 moedas se comprou um campo chamado Campo de Sangue, onde os peregrinos que iam em visita a Jerusalém, os estrangeiros que não podiam ser enterrados nos cemitérios, nos locais dos judeus, começaram a ser enterrados nesse local. Então, de uma coisa tão errada, surgiu alguma coisa boa. Só que Judas vai, porque a gente chama umbral, o vale dos suicidas, enlouquecido de dor. Jesus morre. O que diz a história? Desceu à mansão dos mortos. E nos 3 dias que Jesus continuou na mansão dos mortos, lá nos umbrais, ele esteve ao lado de Judas e conseguiu fazê-lo adormecer, porque ele não conseguia, ele vivia gritando enlouquecido lá. Jesus volta a cumprir a missão dos 40 dias e sobe aos céus, como diz a história. Mas Judas não foi esquecido. Anos depois, numa saída do corpo, numa projeção, Maria vai ao umbral, resgata Judas. Na internet vocês encontram um texto muito bonito mostrando como foi feita esse resgate por Maria. E ele é levado para a instituição espiritual que era ligada à Casa do Caminho, fundada por Pedro. Essa instituição espiritual em Jerusalém era mantida por Ezequiel, o profeta Ezequiel, e supervisionada por João Batista, que era o profeta Elias, uma das passagens que mostra que a reencarnação está dita na Bíblia, embora outras religiões contestem essa ideia. E a partir desse resgate de Judas e sua recuperação, ele começa uma trilha de reencarnações, seja em áreas dominadas por romanos, seja em áreas de outros lugares do planeta, muitas vezes como em posições de nobreza, de direção dos países e outras direções, como também na simplicidade. E segundo ele mesmo relata, Humberto de Campos, em 1935, que fez uma entrevista com ele, ele disse que foi martirizado várias vezes por ser cristão e defender as ideias de Cristo nessas vidas que ele incorporou, que ele reencarnou. E as vidas vão se sucedendo até que chega ao século XV. Ele foi escolhido para uma missão de reunificar a França. O porquê da França?
A França vivia uma guerra de 100 anos, que não duraram 100 anos, mas era o nome de 100 anos que começou no final do século XIV, onde o poder era discutido entre o rei da Inglaterra e o rei de França. E existia um projeto na espiritualidade que havia necessidade de pacificar a França, porque a França tinha sido escolhida para dar início à terceira revelação, que é o Espiritismo. E havia necessidade dessa pacificação, até porque teria de ter uma necessidade de fazer modificações genéticas no DNA, para que essa terceira revelação e, proporcionalmente, as necessidades das pessoas que iriam se envolver com isso tivesse um pouco mais adequado aos fenômenos mediúnicos e a percepções extrasensoriais. E ele volta a reencarnar, nascendo em 1412, na cidade de Domremy. E dessa vez que ele reencarna, ele vem como mulher. E o nome dele é Joana. E o sobrenome Dark, a nossa conhecida Joana Dark. Desde pequeno era uma pessoa voltada a Deus, ajudando ao próximo, a família. Não perdia a missa no dia de domingo, até porque naquela época a Igreja Católica era dominante. E aos 13 anos ela tem uma visão, a primeira visão mediúnica, onde ela se remete ao espírito como anjo, e o anjo pedindo a ela que ela fosse uma pessoa boa, que fosse acordada, não esquecesse de Deus. E a partir daí ela começa a ter visões, e ela dava nome de santos aos anjos, porque era a remissão que ela tinha com a ideia da igreja, até porque ela não estudou, ela era analfabeta. E certa feita, antes dos 18 anos, ela recebe uma missão de ajudar o rei Carlos VII a recuperar a França. Aí ela diz à voz: mas como? Eu sou uma menina recém-saída da adolescência, sou analfabeta, não sei nada de guerra, não sei nada de luta, mas a voz diz a ela: vá que eu lhe ajudo. O que acontece é que os pais, como normalmente poderia acontecer, não aceitaram essa ideia dela. Ela só teve a ajuda de um tio que realmente entendeu a grandiosidade do trabalho, embora desde cedo os pais, através de sonhos, sabiam da missão dela, e ela vai à busca de ajudar o rei. O tio arranja cavalo, armadura. Existe um cavaleiro que é considerado lendário na França, onde ele tinha uma espada que era considerada assim, uma espada mágica, uma espada que quem tivesse essa espada teria um plus a mais para ganhar todas as guerras. E ela chega ao rei com essa espada. Já é mais uma prova disso. Só que o rei faz um teste com ela, coloca um vassalo no lugar dele. E na hora que ela se apresenta, ele fala e ela diz: não, o senhor não é o rei, onde é que está o rei? Então ela começa a mostrar, além da capacidade que é ajudada pelos espíritos de ajudar o rei, estratégias militares que uma pessoa analfabeta de pouca idade dificilmente conseguiria ter. Ela tinha, nas lutas, ela armava os exércitos, e a coisa mais importante que ela fazia era dar força e levantar o moral do povo francês. Porque com essa guerra de quase 100 anos, o povo francês já tinha perdido as esperanças de recuperar o seu território e tudo. E as lutas vão, e eles vão ganhando e tudo. Só que com todos os problemas onde existe poder e tudo, dentro das próprias fileiras do rei, ela começa a ser invejada. E termina sendo abandonada pelas fileiras, e um dia ela é presa aos 18 anos de idade e vendida para os ingleses por 1000 moedas de ouro, muito mais do que as 30 que ela tinha vendido anteriormente Jesus. E nesse mais de um ano que ela fica presa na mão dos ingleses, ela sofre horrores. Tentam estrupá-la várias vezes, mas não conseguem. Tentam torturas de todos os tipos que vocês puderem imaginar, tentaram fazer com ela. Só pararam porque ela estava definhando e ia morrer. E eles queriam fazê-la
fazer dela um exemplo para subjugar a nação francesa. Obrigado. E termina ela sendo julgada e termina ela sendo condenada a morrer na fogueira. Alguns dizem que a questão da fogueira foi mais porque em uma vida passada ela tinha sido juiz celta e a pena capital para os celtas era a fogueira. Talvez ela tenha mandado muita gente para a fogueira. E eles queriam que ela se proclamasse bruxa. E até o fim ela se recusou a se proclamar bruxa. Ela disse que não. Ela ouviu uma voz que ela dizia que era de Deus e só essa voz ela respondia. Até mesmo ela nunca se subjugou às vontades da Igreja Católica da época. Ela sempre quis mostrar às pessoas que ela tinha uma missão que vinha do alto, né, e que ela fazia e cumpria fielmente. E infelizmente ela foi queimada numa fogueira em praça pública. E no momento que ela estava sendo queimada, ela faz preleções belíssimas, perdoando todos os seus verdugos, todas aquelas pessoas que a colocaram ali para morrer. E ela morre, eles apagam o fogo, deixam o corpo dela exposto por uma semana e depois as cinzas são jogadas no rio Sena. Ela tinha um sonho que era ver o mar. Ela nunca viu o mar. O rio Sena ia de encontro ao mar, quer dizer, as cinzas terminaram indo ao mar. O interessante é que ela fala num dos livros, se não me engano, que é de Leon Denis, que ela não sentiu a dor do fogo. No momento que colocaram fogo nela, ela já antevia o mundo espiritual e o grupo de espíritos que estavam ali para recebê-la. E ela não sentiu as dores daquele fogo. E ela volta para o mundo espiritual redimida. Redimida porque, como Judas ter traído acreditando que poderia ajudar na instalação do reino de Deus de uma maneira que ele terminou sendo prejudicado, mas passando por diversas vidas onde ela foi morta pelo mesmo ideal cristão. E nessa vida, conseguindo salvar a França de ser subjugada e se perder o planejamento para a constituição do espiritismo naquelas terras. Ela consegue redimir todo o seu passado. O mais interessante desse ponto é que não se leva em consideração que coube a Joana d'Arc ou Judas a conseguir manter a França íntegra, né, voltar aquele povo a dar o seu próprio valor e assim não se perder o planejamento dos 300 anos seguintes até se chegar à fundação do Espiritismo. Então, na maioria das vezes a gente não observa que coube a ele uma das missões mais difíceis de preparar o terreno para o Espiritismo que vinha com a terceira revelação quase 300 anos depois. Eu ainda não vi nenhum centro espírita Judas Iscariotes, né? Mas se a gente for olhar por esse ângulo, deve-se a ele a sedimentação do território francês e a condição de se fazer todas as modificações necessárias na genética da população para que se conseguisse chegar hoje a nós conseguimos aqui saber da história dele e ver toda essa construção que Allan Kardec codificou, né, como uma maneira de facilitar o nosso entendimento do mundo. E o mais importante que a gente pode ver nesse ponto também é que não existe culpa eterna. A reencarnação, como a gente pode ver na própria vida dele, como na vida de outros exemplos que a gente vê, né, na literatura espírita, faz com que você possa equilibrar os seus erros e voltar redimido de tudo aquilo. João Batista mesmo, ele foi o profeta Elias e à época ele mandou cortar a cabeça de centenas de pessoas. Ele volta como João Batista e consegue se redimir do passado, perdendo a sua própria cabeça. Então a matemática divina é meio diferente da nossa matemática. A gente podia pensar olho por olho, dente por dente, então ele podia perder a cabeça quantas vezes, né? Mas fica
patente que nós, é claro, a gente precisa ter a ideia de que a gente está aqui com uma missão. E a missão principal nossa é melhorarmos, seja um pouquinho a cada dia, mas sempre acreditando que a gente só vai poder alçar voos mais altos, de maiores responsabilidades, se a gente realmente querer se melhorar. Né? A gente estava conversando antes, a gente observa nessa caminhada nos centros espíritas que muitos são chamados, mas poucos se escolhem. Não é só a escolha de participar do centro, porque muitas vezes você encontra pessoas aí fora que até se autodenominam ateus, mas são mais cristãos do que muitos cristãos que se proclamam cristãos. Mas a verdade é que a gente tem de colocar no nosso coração que a gente tem essa missão de se melhorar. Não porque Deus quer, porque Jesus quer, porque não existe outro caminho que a gente possa se redimir dos nossos erros e realmente construir uma caminhada à procura de Deus, à procura do amor, da solidariedade, da fraternidade. Eu tenho certeza que o exemplo de Judas, não só como exemplo de grandes outros espíritos que chegam ao nosso conhecimento, se a gente realmente olhar e se ver no lugar dele, porque todos nós erramos, como ele errou no passado, né? A gente tem certeza que a gente pode trazer alguma coisa para a nossa vida e pode fazer com que amanhã a gente possa ser melhor do que hoje. Muito obrigado.